Bom dia, galerinha. A gente vai continuar falando, né, sobre o conto ainda, especificamente, mas agora de um assunto muito importante para qualquer redação, qualquer tipo de texto que vocês forem fazer, que é a utilização do discurso direto e o discurso indireto. Vocês já devem ter estudado isso também, em gramática, mas é sempre bom relembrar e mostrar a importância dele no texto, na produção textual, certo? Então, a gente vai falar hoje do discurso direto e discurso indireto. Nós temos dois tipos de discurso, o direto e o indireto. O discurso direto é uma transcrição exata da fala dos personagens. Quando a gente fala personagens, pode ser um personagem fictício criado pelo próprio autor, ou pode ser um personagem de uma reportagem, por exemplo. A personagem de uma reportagem não é um personagem criado, é uma pessoa que foi entrevistada e acaba virando personagem daquele texto. No discurso direto não há participação do narrador. Ou seja, tudo que a pessoa, tudo que a personagem disse está lá transcrito no texto. E o discurso indireto é quando tem a intervenção do narrador. Quando o narrador diz o que a outra pessoa falou. Utiliza as palavras do narrador para reproduzir as falas de outra pessoa ou do personagem. Características. O discurso direto é introduzido por um verbo de elocução, disse, falou, comentou, exclamou, perguntou, todos os verbos que fazem referência ao diálogo, à fala. Seguido de dois pontos, mudança de linha e um novo parágrafo. É iniciado por um travessão, que indica a mudança da voz do narrador para a voz do personagem. É feito sempre na primeira pessoa do discurso, eu ou nós. Quando a gente usa o discurso direto, ele sempre vai estar na primeira pessoa. Discurso indireto também é introduzido por um verbo de elocução, mas vem seguido pela preposição que marca a mudança de voz do narrador para uma reprodução da voz da personagem, também feita pelo narrador. Como que é isso? Fulano de tal disse que, e aí coloca a fala dele, já modificado pela narração. É construído na mesma frase, não havendo mudança de linha ou parágrafo. Também não se utiliza travessão. É feito na terceira pessoa do discurso, ele, ela, eles ou elas. Exemplos. Discurso direto. A aluna afirmou, dois pontos. Preciso estudar muito para o teste. Primeira pessoa, a aluna que disse isso. Discurso indireto. A mesma frase no discurso indireto. A aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste. E eis aqui que surge um problema no discurso indireto. O tempo do verbo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o tempo do verbo no discurso direto e no discurso indireto. Vou dar alguns exemplos para vocês. Todas as vezes que forem utilizar o discurso direto, existem alguns tempos verbais que podem ser utilizados. Quando vai utilizar o discurso indireto, outros tempos verbais é que são utilizados, certo? Além do discurso direto e do discurso indireto, também existe o discurso indireto livre. Qual que é a diferença desse para os outros dois? Ele é um discurso dinâmico, em que a fala dos personagens, em primeira pessoa, se encontram inseridas dentro do discurso do narrador, que estava na terceira pessoa. Não apresenta uma estrutura fixa, podendo confundir facilmente a voz do narrador e a fala do personagem. Por exemplo, Emília ficou boquiaberta com a proposta do novo vizinho. Quem é que ele pensa que é para chegar e começar logo tentando mudar as diversas coisas no prédio? O síndico disse ao vizinho que a proposta teria de ser votada em reunião. Ele que nem pense que eu vou concordar com ele. Viu? Não teve uma marcação, não teve um parágrafo, não teve um travessão, não teve aspas, não teve nada. Só a fala da personagem inserida dentro do discurso do narrador. Certo? Esse é o discurso indireto livre, não é muito bom de se utilizar justamente pelo fato de você confundir a voz do narrador com a voz do personagem. Agora vamos para as regras de mudança do discurso direto para o discurso indireto. Pessoal, eu não vou cobrar a atividade de mudar do discurso direto para o discurso indireto. Isso é coisa lá da gramática. São coisas. Aqui a gente só precisa entender o que é que a gente pode e o que é que a gente não pode utilizar no discurso direto e no discurso indireto. Porque aqui, em produção de texto, vocês vão produzir textos. Vocês não vão estudar a gramática. Certo? Então vamos lá. Discurso direto. Quando está na primeira pessoa, passa para a terceira pessoa.
Isso já ficou claro, a gente já falou lá no primeiro slide. Quando tem o pronome eu e nós, passam para os pronomes ele, ela, eles e elas. Continua a mesma coisa, né? Da primeira pessoa para a terceira pessoa. Quando você utiliza os pronomes me, mim, comigo, nós ou conosco, eles passam também para o pronome na terceira pessoa. Ele, ela, eles, elas, lhe, lhes, se, si, consigo, o, os, a, as. A mesma coisa com os pronomes meu, meus, minha, minhas, nosso, nossa, nossos e nossas. Elas passam para os pronomes seu, seus, suas, sua e seu, e suas. Nossa, quase que não sai. Agora vem a parte mais difícil, que é o tempo verbal. Quando você vai utilizar o discurso direto, o seu discurso precisa estar no presente do indicativo, no pretérito perfeito do indicativo, no futuro do presente do indicativo, no presente do subjuntivo, no futuro do subjuntivo ou no imperativo. Quando você vai usar o discurso indireto, você precisa utilizar o pretérito imperfeito do indicativo, o pretérito mais que perfeito do indicativo, o futuro do pretérito do indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e, né, o pretérito imperfeito do subjuntivo em várias ocasiões. Então, você não utiliza presente do indicativo no discurso indireto. Você não utiliza o futuro do presente do indicativo. Você vai utilizar o futuro do pretérito do indicativo. Agora eu deixei para vocês, esse material vou deixar no GR8, exemplos de discurso do tempo verbal, quando está no presente do indicativo, eu preciso, nós vamos, pretérito perfeito do indicativo, eu comprei, nós pedimos, futuro do presente do indicativo, eu estarei, nós comeremos, presente do subjuntivo, que eu volte, que nós partamos, futuro do subjuntivo, quando eu chegar, quando nós estivermos, e o imperativo, pare, jogue. Esses são alguns exemplos de verbos nesses tempos verbais, que são os tempos verbais que a gente utiliza no discurso direto. Agora vamos para o discurso indireto. Pretérito imperfeito do indicativo. Eles faziam, ele fazia, elas comiam. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Ela cantara, eles passaram. Futuro do pretérito do indicativo. Ela poderia, eles gostariam. E o pretérito imperfeito subjuntivo, se ele estivesse, se elas parassem. Então são esses os tempos verbais que a gente utiliza no discurso indireto. Não é só quando passa de um para o outro que ele vai mudar. É quando você vai utilizar. Qual que é o sentido que você quer utilizar para o seu texto? É presente, é pretérito, é futuro. Então você tem que sempre prestar atenção. Se você utilizaria o presente lá no discurso direto, no discurso indireto ele vai para o pretérito imperfeito indicativo, certo? Aí também as regras de mudança de pontuação, essas são mais simples. Todas as frases vão para frases declarativas, independente. Se você faz uma pergunta no discurso direto, você vai colocar: a personagem tal perguntou, : que horas são? Ponto de interrogação. No discurso indireto, você vai fazer a mesma coisa. Mas aí lembrando das mudanças, né, dos verbos. A gente usou o pretérito perfeito indicativo. Perguntou. Aí vai para um pretérito mais que perfeito indicativo. A personagem perguntara que horas são, sem o ponto de interrogação. Entendeu? A gente vai sempre lembrar de utilizar esses discursos, principalmente no conto. Mas nas outras redações, na dissertação argumentativa, por exemplo, quando você vai utilizar a fala de um personagem, de uma pessoa, de uma autoridade, também é importante lembrar de utilizar essas mudanças do tempo, certo? Agora, algumas palavras que precisam ser mudadas também quando você deixa de usar o discurso direto e passa a usar o discurso indireto. Quando você usa ontem no discurso direto, ou você iria utilizar ontem no discurso direto, no indireto você vai dizer no dia anterior. Quando você iria usar hoje, naquele dia. Agora, naquele momento. Amanhã, no dia seguinte. Aqui, aí e cá passa para ali e lá. Este, esta, isto passa para aquele, aquela, aquilo. Certo? Hoje, impreterivelmente, eu irei mandar o link para vocês no grupo dos coordenadores, dos representantes.
E vou fazer 1 hora de tira dúvidas com vocês no Google Meet. Quem tiver interesse, tá? Quem tiver alguma dúvida, a gente vai poder falar sobre discurso direto e indireto, a gente vai poder falar sobre a atividade da semana passada, a gente vai falar sobre as composições das notas, como que ficaram divididas as notas. Eu não posso divulgar as notas que vocês tiraram, mas eu posso explicar para vocês o que aconteceu, por que algumas pessoas ficaram de recuperação lá no primeiro bimestre, certo? E se alguém tiver alguma dúvida também sobre a atividade de recuperação, quem ficou de recuperação, também eu vou estar disponível no Google Meet para responder essas perguntas. Lembrando que eu estou disponível no fórum, nos fóruns do GR8 todos os dias. Então, todo dia de manhã eu dou uma passada lá no fórum, ver se tem alguma pergunta e já respondo. Se eu não responder na hora, é porque você mandou a pergunta na tarde anterior ou antes de eu olhar o fórum. Aí, assim que eu olho, eu já respondo, certo? Então, daqui a pouquinho eu vou deixar o link para vocês lá no grupo dos representantes e aí os representantes repassam para as turmas. Certo? Hoje o Tira Dúvidas é para a segunda séries. Bons estudos para vocês. Hoje não tem atividade. Até semana que vem. Lembre-se de fazer o portfólio e colocar no caderno de vocês o cabeçalho completo com a data de hoje e o assunto de hoje também. Lembrando que você pode fazer algum comentário. Assisti vídeo aula, li o material de apoio, compreendi o conteúdo ou não compreendi o conteúdo, tive dúvidas a respeito de alguma coisa, então fiquem à vontade para colocar a reflexão que você quiser a respeito da aula de hoje. Ok? Até semana que vem.